Olá, viajantes, meu nome é Jean Lima, sejam bem-vindos ao canal Paulistas pelo Mundo. Se você quer se tornar um viajante, deixa o like, se inscreva no canal para acompanhar nosso conteúdo. Sem mais delongas, vamos viajar! Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer alguns tópicos, algumas diferenças sobre alguns assuntos de 2017, foi quando eu cheguei em Portugal, para hoje, 2022, estamos terminando o ano, então vamos fazer um comparativo, de alguns tópicos, alguns assuntos relevantes para nós que queremos emigrar, queremos viajar, conhecer outro país. Saber como está a nossa chegada em Portugal, saber como funciona, as primeiras documentações. Os tópicos que eu vou falar os primeiros documentos que você precisa adquirir para ficar em Portugal, certo? Para dar entrada na sua manifestação de interesse, para conseguir entrar no mercado de trabalho, alguns tópicos aí interessantes. O que mudou, o que não mudou nessa documentação, como que está agora, como era antes, se melhorou, se piorou. Vou trazer para vocês aí como está funcionando Portugal, certo? Então vamos lá. O primeiro assunto é a questão do NIF, Nós brasileiros ou imigrantes chegamos em Portugal e a gente precisa estar no país, A gente precisa fazer o nosso registro perante as finanças. Nosso registro esse que é como se fosse o nosso CPF do Brasil. Esse registro vai ter o nome de NIF em Portugal, certo? Então assim, o NIF, em 2017, você conseguiu uma pessoa para ser o seu representante fiscal, certo? Depois você ia nas finanças, pagava uma taxa e essa pessoa era responsável por você nas questões de finanças. O que serão nas questões de finanças? O nome já diz, Tem a ver com financeiro, tem a ver com impostos, tem a ver com encargos, tem a ver com tudo que você tem que pagar para o governo, imposto de renda depois de um tempo. Então, caso você não pagasse, essa pessoa ela ficaria responsável por você. Ou seja, já era um pouco complicado você encontrar um representante. Mas vamos lá, como era 2017, como está agora? 2017 você se encaminhava as finanças, com o seu representante, ela preencheu a documentação. Os documentos necessários eram um passaporte, um comprovativo de endereço do Brasil, certo? Porque é esse endereço que ficava registrado lá. Esse endereço depois, quando você conseguisse um contrato de trabalho, você ia lá nas finanças e alterava o endereço para sua morada em Portugal, certo? Agora, como está 2022? 2022, a única diferença do NIF foi que você agora tem que agendar um horário, Você tem que agendar um horário nas finanças, Pós-pandemia, teve essa mudança e essa mudança continuou, É até uma mudança boa, porque você não corre o risco de chegar lá e demorar para ser atendido, você já está com seu nome agendado, você chega lá e é atendido, o NIF sai na hora, o documento, sai na hora. E a mesma coisa, um representante, você precisa levar um documento com sua morada do Brasil, com seu endereço no Brasil, e depois, ali, 10, 15 minutos, a colaboradora das finanças, ela preenche toda a documentação e você sai com o NIF na mesma hora, certo? Esse NIF você usa para debitar o seu imposto de renda, que seria no Brasil. Aqui tem o nome de IRS, Então você, quando vai fazer uma compra, você solicita que o seu NIF seja inserido na nota fiscal, Depois, no final do ano, na verdade depois de um ano, que é feito aqui todo em abril, O ciclo se inicia em abril. Você faz sua declaração de imposto de renda, que aqui se chama declaração de IRS, E aí depois você vai ver se você tem direito a receber de volta impostos que você pagou a mais, ou se você tem que pagar mais impostos, certo? Isso depende muito da sua faixa salarial, do quanto você declarou de custo, de vida para as finanças, Mas isso aprofundo mais em outro vídeo.
O representante fiscal, né? Esse representante fiscal pode ser uma pessoa, um conhecido seu que esteja aqui, que já tenha residência, certo? Que tenha uma residência legal. Ou seja, essa pessoa pode ir com você e fazer a sua representação. Não necessariamente precisa ser alguém que tenha nacionalidade, ok? Tendo a residência, já se pode fazer a representação, tá bem? Vamos lá. Agora, um segundo tópico. O segundo tópico é o NIS, Número de Segurança Social. A Segurança Social é um órgão que representa você perante as empresas, tá? Ela é o órgão que toma conta da área administrativa quando você fecha um contrato de trabalho com uma empresa, certo? Essa empresa tem que pagar contribuição para a Segurança Social e essa contribuição lá na frente vai suprir a sua aposentadoria, mas antes disso, suponhamos que aconteça alguma coisa, você esteja impossibilitado de trabalhar. Você entra aqui na baixa, certo? Na baixa. No Brasil, tem o nome de atestado, né? Quando você vai lá e se afasta da empresa e tal, tem o nome de atestado. Aqui tem o nome de baixa, certo? Então, é a Segurança Social que vai fazer os pagamentos no tempo que você estiver de baixa, ok? Como que era 2017, como está agora? 2017 estava muito complicado. Quando eu cheguei aqui em Portugal, 2017 estava bem difícil. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Para conseguir o número de segurança social, você tinha que ter um trabalho, um contrato de trabalho. E para ter o contrato de trabalho, você tinha que ter o número de segurança social. Como é possível, né? Mas eu explico rapidinho. O que acontecia? O que acontecera, né? Lá pro início, 2014, 2015, os imigrantes estavam chegando em Portugal, certo? Estavam indo atrás de empregos, de trabalhos que eram um pouco desgastantes, um pouco complicado, trabalhos assim que muitos não queriam, os imigrantes iam lá para fazer, certo? Só que o que acontecia? Esse imigrante não estava indo lá porque queriam trabalho, porque queria mudar de vida. Não. O intuito dele era ir lá e conseguir a documentação que seria o número de segurança social. Então, ou seja, o imigrante chegava em Portugal, ia para a empresa concordava em fazer a documentação dele, que seria a segurança social, que é o que permite você entrar no mercado de trabalho aqui. E depois que esse colaborador tinha em mãos o número de segurança social, pronto, ele dava no pé, não voltava mais para a empresa e iria atrás de outra oportunidade. Por quê? Já era mais fácil dele conseguir trabalho, porque ele já tinha um número de segurança social. Então, o que as empresas começaram a fazer? Deixaram de contratar pessoas que não tinham a segurança social. Tá a perceber? Então, assim, isso nos prejudicou muito. Então, quando eu cheguei em 2017, tava essa onda. As empresas, era muito difícil quem contratava alguém sem o número de segurança social. Mas, para mim ter um número de segurança social, eu precisava de um contrato. Então, tava uma burocracia gigantesca. Eu fiquei aqui 3 meses trabalhando sem contrato, certo? Isso não pode, mas eu não tinha alternativa, ou seja, eu tive que fazer isso, tive que me expor a isso, certo? Isso é ilegal, lembrando para você, mas infelizmente era a realidade que o país me proporcionava quando eu cheguei, tá? Depois de 3 meses mandando currículo, enviando currículo, indo atrás, procurando muito trabalho, certo? O que aconteceu? Aconteceu que, graças a Deus, uma empresa resolveu me dar uma oportunidade e eu agarrei muito, certo? Então aí consegui meu número de segurança social e fiquei nessa empresa durante um contrato, certo? Um contrato de 6 meses, ou seja, eu cumpri o meu contrato com a empresa, certo? O mínimo era isso que a gente tinha que fazer. Eu cumpri o meu contrato com a empresa, pronto, aí sim, fui atrás de uma melhora. Então, assim, agora, como tá hoje? Isso mudou muito, isso mudou para muito melhor mesmo. Isso melhorou demais a vida de quem quer emigrar para Portugal. Ou seja, hoje, simplesmente, agora há 2 semanas atrás, eu dei dicas, conselhos para um amigo que gostaria de vir para cá. Ele veio e graças a Deus deu tudo certo. Resumindo, como que foi para ele tirar a segurança social dele? Hoje, nós precisamos, quem chega, o imigrante que chega, ele é necessário fazer um agendamento também,
na Segurança Social, mas depois que ele foi lá, tirou o NIF, tudo certinho, ele vai fazer um agendamento na Segurança Social para fazer o número de Segurança Social, certo? Ele chega lá com os documentos necessários, certo? Que seria basicamente o passaporte, o NIF e creio que o comprovante de endereço também. Mas isso eu confirmo para vocês. E o número de segurança social sai na hora, certo? Sai no mesmo dia que você agendou, você vai lá, leva a documentação, o colaborador da segurança social faz o seu registro e você sai com o seu número de segurança social na hora. Se você quiser sair da segurança social e já começar a entregar currículos, você já pode, porque você já tem a documentação necessária para algumas empresas. Lembrando, nem todas as empresas contratam em Portugal só com segurança social e NIF. Muitas empresas como Continente, que é um supermercado, Pingo Doce, outro supermercado, McDonald's, Burger King, grandes empresas pedem a residência, tá? Mas hoje já está muito vasta a quantidade de empresas que dão oportunidades para quem está imigrando só com a segurança social e só com o NIF, tá? Esse amigo meu mesmo, ele já está empregado, né? Ou seja, isso facilitou muito, isso assim mudou demais, mudou muito a questão de quem está chegando, quem quer começar a trabalhar, quem quer mudar de vida e quem pretende mudar o seu futuro, né? Vamos lá. Então, NIF também é a mesma coisa e o NIS mudou muito para melhor. Isso é sem dúvida muito bom. Outra questão que a gente vamos abordar hoje é a questão de moradias. Moradias em Portugal. Como está a questão de moradia, né? Eu já adianto para vocês que moradia em Portugal não está fácil. Não está fácil mesmo, tá? Então, se você quer sair do Brasil ou de qualquer outro país, quer emigrar, pretende migrar para Portugal, venha com uma boa reserva, venha com uma garantia muito boa, porque você não sabe quanto tempo você vai ter que ficar num quarto, quanto tempo você vai ficar no hotel, para poder então entrar numa casa. E essa casa ela pode te pedir 2, 3, 4 meses de caução mais uma renda, ou seja, os valores além de estar muito altos, as garantias pedidas também estão muito altas, né? Então, assim, isso está mesmo complicado. Mas vamos lá, como era 2017 e por que isso está tão difícil agora? 2017, quando eu cheguei em Portugal, havia menos procura. Tinha um pouco de demanda, mas não havia muita procura, certo? Então, assim, era comum, mas não era tão fácil, mas ainda era comum se achar aí apartamentos T0, que é apartamento como fosse uma kitnet, tudo junto. Era comum achar T1, que são apartamentos de 1 quarto, e T2, que é apartamentos de 2 quartos. Aí, T0, seus 400 euros, T1 na faixa dos seus 450, 500, e T2 na faixa dos seus 550, 600 euros, sabe? Isso em 2017, né? Hoje está muito complicado, né? Devido à grande procura, a grande quantidade de imigrantes que estão chegando, ainda chegam todos os dias em Portugal, sejam brasileiros, sejam imigrantes que vêm da África, imigrantes dos Estados Unidos, imigrantes da China. Com a guerra na Ucrânia, muita gente veio para Portugal, muita gente mesmo. Então, assim, Portugal está tendo mais pessoas do que casas, né? Portugal tem muita casa, mas principalmente o sul do país, muitos apartamentos ficam fechados. Para quê? Para que esses apartamentos sejam arrendados apenas no verão, ou seja, para que o turismo tenha esses apartamentos, né, vagos e os proprietários possam lucrar no verão. Porque, querendo ou não, eles sobem o preço no verão, ou seja, ele lucra no verão até mais do que se ele tivesse o apartamento alugado anualmente, né? Então, assim, isso é triste, porque, assim, na minha opinião, o governo poderia dar um suporte maior, né? O governo poderia criar um teto máximo, criar uma legislação. O governo poderia criar um teto máximo, ter uma legislação para fazer um controle disso, mas não tem. Então,
Então os proprietários fazem o que bem entendem, como entendem, e infelizmente nós que estamos à procura de uma oportunidade de vir para cá, melhorar de vida, estamos se debatendo com essa falta de moradia, né? Isso tanto no sul quanto também em Lisboa. Lisboa também está muito complicado. Lisboa hoje você não encontra um apartamento por menos de 850 euros, certo? No centro, afastado, você vai achar um apartamento aí T1, T2 na faixa de 700 euros, só que vai demorar muito para você chegar no seu trabalho, então assim, é complicado. Bem, alternativas, né? O que a gente tem que fazer? Para quem tá vindo para cá sozinho, quer mudar de vida, quem quer vir com a família, já é outra questão, né? Quem tá vindo sozinho tem a opção de alugar quartos. Tem algumas casas aqui, sim, tem seus quartos com suíte, né? E as pessoas que estão nesse ambiente dividem a cozinha, né? Mas isso é tudo programado, tem o seu cronograma. Então todo mundo leva certinho e dá tudo certo, né? Claro, perde a privacidade na mesma, mas é uma alternativa para pagar um pouco menos, né? E ter aí seu lugarzinho, seu cantinho para morar, né? Vamos lá, agora quem tem filho já é um pouco mais complicado, então é por isso que eu falo, planeje-se muito bem, certo? Não venha de susto, não fala assim, eu vou embora do Brasil e eu vou para Portugal, vou tentar minha vida, se você tem uma família, porque você tem que pensar na sua família, no seu filho, na sua esposa, certo? Então se programe melhor, se programe bem, dê uma atenção nessa questão, porque tudo que é programado dá certo. Se você fazer por impulso, é grande a chance de as coisas darem errado, e muitas pessoas, já aconteceu, muitas pessoas estão retornando para o Brasil porque às vezes por falta de sorte, às vezes por falta de programação, às vezes por vir achando que era muito fácil, quando chegou aqui a realidade era outra. E então assim, se programe muito bem, tá bem? Se programe antes de vir para cá. Portugal, vamos lá. A questão de trabalho em Portugal. Portugal tem muita oportunidade de trabalho, mesmo com a grande quantidade de pessoas vindo para cá. Ainda assim, muita oportunidade de trabalho está tendo. Por quê? O país está recebendo uma grande quantidade de pessoas, essas pessoas geram custos ao país e esses custos precisam de trabalhadores para que todo mundo possa se atender, certo? Como a grande quantidade de imigrantes gera grande demanda, as lojas precisam contratar mais para atender os restaurantes, certo? No sul, os hotéis, que é grande a força do turismo no sul do país, né? Na região do Algarve, foi onde eu morei por grande parte do tempo, né? Também vou aprofundar isso em outro vídeo, né? As experiências dos locais que vivi em Portugal, né? Mas isso vamos deixar para um outro vídeo. Hoje o foco é como está Portugal, a diferença de 2017 para cá. Quando eu cheguei em 2017, a questão de trabalho tinha bastante trabalho, porém havia essa questão da dificuldade da documentação para a gente conseguir um trabalho. Mas nunca deixou de ter trabalho, certo? Eu já trouxe algumas pessoas, já ajudei algumas pessoas a virem para Portugal, a emigrar. E essas pessoas, todo mundo, graças a Deus, que eu consegui ajudar a vir para cá, em uma semana eu estava trabalhando, né? Então, assim, graças a Deus, Portugal para trabalho é muito bom. Infelizmente, o salário não é a melhor do mundo, né? O salário médio em Portugal está mais ou menos aí seus 700, 800 euros. Quem tem uma especialização, quem faz hora extra, ganha aí seus 900 euros. A questão de onde se trabalhar, né? Vamos lá. Onde você vai conseguir o seu primeiro trabalho? Eu digo para vocês o seguinte: venha com a mente aberta, certo? Venha com a mente muito aberta. Por quê? Porque nós viemos do Brasil com uma cultura, certo? Trabalhando de segunda a sexta, folga final de semana, feriado não se trabalha. A gente tem, querendo ou não, a gente dá muito valor ao lazer. Portugal, muitos trabalhos não permitem isso, tá? Portugal, o que acontece? Portugal se trabalha muito, muito mesmo. Tá? Portugal você às vezes não vai ter um final de semana com a família, você vai estar trabalhando, não vai ter um feriado com a família, você vai estar trabalhando, Natal, Ano Novo,
dependendo do emprego que você tiver, você vai estar trabalhando. Então você tem que vir com a mente aberta, certo? A saber que, bom, para mim mudar de vida, eu tenho que mudar a mim mesmo. Então eu tenho que colocar minhas prioridades à frente do meu lazer, certo? Então, para que eu possa adquirir minhas prioridades, eu tenho que me doar, eu tenho que trabalhar. Então, assim, Portugal se trabalha muito. Venha para Portugal se você está disposto a pagar o preço de trabalhar bastante, tá bem? Então, assim, você vai trabalhar bastante mesmo. Eu estou enfatizando isso porque realmente se trabalha muito aqui. Tem sua segurança, sua qualidade de vida, seu poder de compra. Você vai ter, depois que você conseguir se estruturar, conseguir ter seu emprego, conseguir ter seu canto, sua casinha, o seu apartamento, ou o quarto que você estiver morando, né? Você vai conseguir se estruturar. Lógico, tem que ter uma cabeça boa. Não adianta você ir lá conseguir um emprego de 800 euros e gastar 1.000, né? Isso também é óbvio que a conta nunca vai fechar. Mas se você vir com a cabeça, quero viver bem, quero criar um patrimônio futuramente, e ali viver certinho, poupar um pouco, você vai conseguir se estruturar, vai ter uma vida legal, porque Portugal está te dando segurança para isso, né? Essa parte a gente não pode negar. Portugal é muito bom na questão de segurança, qualidade de vida, poder de compra, né? Então, assim, existem aí vários vídeos na internet que comparam, depois eu vou fazer um vídeo desse também, comparando o poder de compra no Brasil com Portugal. A diferença é absurda, assim, nem se compara, é muito grande a diferença. Mas vamos lá, continuando. Quais os trabalhos que você vem para Portugal e você tem que estar disposto a fazer? Eu tenho um lema para mim, né, e trouxe esse lema comigo. Eu estou imigrando, eu vou chegar no país e eu vou fazer o trabalho que outras pessoas não querem fazer. Ou seja, eu vou chegar lá e vou ter que me sacrificar a um trabalho que quem está lá não quer fazer. Essa vai ser a minha oportunidade, certo? Então, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei de servente, pedreiro, trabalhei de ajudante. Assim, são trabalhos complicados, né? Trabalhos para quem gosta mesmo de trabalhar, quem quer trabalhar, quem quer pagar o preço, como eu disse. Então você, no Brasil, que trabalha com construção civil, em Portugal você tem emprego garantido, assim, garantido, porque o ramo imobiliário em Portugal está crescendo muito, certo? Não sei o quanto tempo isso vai durar, certo? Mas tem muito trabalho em Portugal. Você que trabalha com pintura, pladur, que seria o drywall no Brasil, Portugal tem muito trabalho mesmo, tá? Eletricista. O ramo da construção civil em geral está precisando muito em Portugal. Se você trabalha no comércio no Brasil, aqui também. Se você ainda mais falar uma língua a mais, falar um inglês, falar um francês, um espanhol, você já se destaca no meio da multidão. Por quê? Grande maioria dos turistas portugueses são ingleses, são espanhóis, são franceses, certo? Grande parte ali da Europa vem turistar em Portugal por ser um pouco mais barato, então o poder de compra deles ainda é maior. Ou seja, é um bom atrativo para eles. Ou seja, o campo da restauração, que aqui são restaurantes, bares, cafés, hotéis, esses ramos contratam muito, certo? E não pagam muito ruim, certo? Não pagam como a construção civil, mas eu já trabalhei, já tirei bem. E assim, se você se dedicar, se você se doar, se você mostrar para o patrão que você tem interesse naquilo que você está fazendo, você é recompensado, tá? Então, como eu estava falando, além de você vir com a mente aberta, você tem que saber que pode demorar muito. Pode ser que você chegue aqui e consiga um trabalho no mesmo que você fazia no Brasil. Mas, por exemplo, eu vou te falar. Eu cheguei aqui, trabalhei como servente, depois fui gerente de uma churrascaria. Não deu certo, fui gestor no Burger King, certo? Já trabalhei limpando piscina, depois voltei para a obra quando chegou a pandemia, maioria dos trabalhos pararam, voltei para a obra porque a obra não parou, mantive-me trabalhando, certo? Depois que eu saí da obra, voltei na restauração e fiquei um tempo legal na restauração, mas tudo isso em 5 anos. Agora voltei de novo para a obra, né? Voltei para uma profissão de carpinteiro, que me dá um retorno bacana aqui em Portugal, né? Atualmente exerço a função na Bélgica, tá? Depois que você consegue a residência, você pode trabalhar para uma empresa portuguesa
estando fora de Portugal, ou seja, eu trabalho na Bélgica para uma empresa que é portuguesa, então meus descontos são em Portugal, toda a minha documentação é portuguesa, porém eu exerço a função na Bélgica, trabalho deslocado na Bélgica, tá? Então, assim, eu ainda assim, em 5 anos, eu ainda não consegui, e nem pelo que eu vejo, não pretendo também voltar à profissão que eu tinha no Brasil, que era fotógrafo, tá? Então, assim, para você ver a distinção de trabalhos. Eu era fotógrafo no Brasil, cheguei aqui, fiz tudo menos a parte de fotografia, tá bem? Então, assim, olha, venha com a mente aberta. Portugal, vou te falar, vale a pena se você tiver cabeça, se você se estruturar, vale a pena, porque só a segurança que Portugal te proporciona, vale a pena você abrir mão de um lazer, vale a pena você abrir mão de uma vida que você tinha no Brasil, que demorou 30 anos para você construir, 40, não sei a sua idade, 20 anos para você construir. Você vai chegar aqui, não é em 2 meses que você vai conseguir se estruturar novamente e ter a mesma vida que você demorou 30 anos para construir. Então você chega aqui, você vai aprender tudo o que você aprendeu onde você vivia em 30, 20, 15 anos, 40 anos. Você aqui, você vai ter o tempo para você aprender as mesmas coisas, tá? Então, venha com a mente aberta. Não se frustre de maneira nenhuma. Eu não tô aqui para frustrar ninguém. Tô aqui para abrir os seus horizontes, certo? Tô aqui para abrir o seu modo de pensar. Se você quiser vir para Portugal e te falar como era 2017, agora 2022 está muito mais fácil. Bem, viajantes, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Breve vou trazer mais tópicos sobre Portugal, certo? Como era e como está agora. Porém, este é o vídeo de hoje para não ficar muito longo. Agradeço a atenção de vocês e boas viagens.